De bate-papo, o nosso primeiro bate-papo de hoje aqui no programa Cardiologista, doutora Jordana Zeferino. A gente vai falar sobre as mulheres que estão sofrendo aí com parada cardíaca, um problema grave que normalmente eram os homens que passavam por isso. As mulheres assumindo esse montão de responsabilidade agora, estão cuidando de todos os afazeres, está cuidando e deixando um pouco de se cuidar também. Doutora Jordana, seja bem-vinda aqui ao Vivo Esporte, bom dia. Bom dia, Júlio, bom dia, Lucilene, a todos os espectadores. Doutora Jordana, seja bem-vinda ao nosso Vivo Esporte. E eu quero que você já conte para a gente sobre essa questão do infarto, né, aumentando em mulheres. A gente sabe que a mulher moderna tem 1000 funções, como o Júlio mesmo já falou. E eu até me enquadro nessas funções, né, de mãe, de esposa, dona de casa, que trabalha fora, como profissional, né? Então, são muitas funções e, às vezes, acaba não cuidando tanto de si mesma. Por que esse número de infarto está aumentando entre as mulheres e como diagnosticar uma possibilidade, né, de acontecer isso? Lucilene, está perfeita a tua colocação, já responde metade da pergunta, né? A gente tem, na verdade, sendo multitarefas como atualmente nós somos, a gente acumula dentro do nosso organismo muitos fatores de risco para desenvolver doenças cardiovasculares, e a principal delas é o infarto, que é o motivo dessa campanha da SBHCI, que é a nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. E essa campanha, Mulheres Também Infartam, é justamente para alertar essa população de que esses fatores de risco que nós agregamos, que a população acabou adquirindo com a modernidade, eles trazem também perigos para o nosso coração, né? Então, a segunda parte da tua pergunta, o que a gente pode saber, como a gente pode saber o que está acontecendo e por que a gente pode ter um infarto, em que momento? Naquele momento que a gente costuma a se sentir diferente do nosso habitual. Na mulher, o infarto ele pode não se apresentar como no homem, classicamente, com uma dor no peito no lado esquerdo que irradia para o braço esquerdo. É um dos motivos pelo infarto ser pouco diagnosticado nas mulheres, nós temos esse comportamento de apresentar sintomas variados, diferentes. Por exemplo, dor na boca do estômago, na região epigástrica que a gente fala, ou dor nas costas, ou dor que irradia para o braço direito. Tem várias variantes, tem vários jeitos diferentes do infarto se apresentar na mulher. Agora, doutora Jordana, a gente percebe no caso da Covid, por exemplo, que o número de pessoas que têm falecido em função da Covid é um número maior entre homens do que mulheres. E a gente percebe também no caso do infarto que os homens têm mais infarto, sofrem mais de infarto que as mulheres. Isso se deve ao comportamento masculino, isso se deve à alimentação ou se deve a uma probabilidade do homem ter mais probabilidade de infartar? Porque a gente percebe que a mulher ela vinha adotando um comportamento diferente nas últimas décadas. Não que a mulher antigamente não trabalhasse, porque a mulher sempre trabalhou e muito, mas ela vem saindo de casa para um trabalho externo, porque antigamente as mulheres, e a gente não pode fugir disso, elas eram criadas para casar e para ficar em casa, para cuidar dos filhos, cuidar do marido. Hoje em dia, percebemos a Lucilene, percebemos você também, que é uma médica, que deve ter aí comandar a sua vida, comandar também a sua rotina e a sua casa. A que se deve isso tudo? Júlio, assim, nós temos, com essa modernidade, com esses novos espaços sendo ocupados pelas mulheres, muito bem ocupados, graças a Deus que isso mudou, né? Que a gente evolui como ser humano. E a gente tem, junto com isso, trazido novos fatores de risco para a doença cardíaca e cardiovascular em geral. Por exemplo, a alimentação fora de casa, que é uma alimentação de má qualidade. Por exemplo, o estresse do trabalho, onde a gente tem que atingir metas e mostrar o serviço para alguém, traz também um nível de adrenalina maior, que faz a gente ter mais risco de infartar. As mulheres, biologicamente, em relação ao início da tua pergunta, têm algumas diferenças físicas dos homens. Por exemplo, o tamanho das nossas artérias do coração, daqueles vasos sanguíneos que levam o sangue para o coração, eles são um pouco mais finos em calibre, um pouco menores do que nos homens. Então, isso também muda o perfil do infarto na gente.
Outra coisa que nos protege e que responde àquela questão em por que os homens infartavam mais no começo e ainda hoje, na idade mais jovem, infartam mais? Porque nós temos a proteção hormonal. Até antes da menopausa, os nossos hormônios nos protegem em relação ao infarto. Por isso que depois da menopausa, na pós-menopausa, as mulheres infartam mais. Isso é uma das respostas também. Certo. Doutora Jordana, fala pra gente sobre essa questão também da reposição hormonal, que muitas mulheres começam a fazer antes da menopausa, até como uma forma de prevenção, né, repondo alguns hormônios que são necessários, né, para a nossa qualidade de vida, pensando em longevidade e anti-envelhecimento, e também para aquelas que começam a fazer pós-menopausa. Isso pode influenciar na saúde do coração? Com certeza, Lucilene, super bem colocada a tua pergunta. Existe uma série de tipos de reposição hormonal que se faz atualmente e que também podem agregar risco cardiovascular. Por isso, sempre que uma mulher se dispor a fazer reposição hormonal, seja porque ela está na pós-menopausa e tem sintomas de fogachos e sintomas comuns da menopausa, precisa se melhorar disso, né? Ela vai atrás da reposição hormonal com a ginecologista. Tem que ser orientada por profissional médico, porque o risco que isso pode trazer, aumentando o risco de infarto, por exemplo, é muito grande. Um outro cenário são as mulheres mais jovens, como tu mesmo dissesse, em relação à prevenção, em relação a treino. Tem muitas mulheres que hoje em dia se preocupam em melhorar a performance física delas nos exercícios, nas atividades físicas, usando reposição hormonal também, e isso também pode agregar risco se não for feito por um profissional médico, seja médico do esporte, seja o cardiologista ou endocrinologista. Essas pessoas têm que ser orientadas a fazer uma coisa organizada, com controle por exames de sangue, baterias de exame que a gente vai fazendo para acompanhar o paciente que pretende melhorar sua performance às custas do uso de hormônio. Um outro hormônio que não é reposição hormonal, mas que a gente usa como anticoncepcional oral para evitar a gestação, hoje em dia é super comum e também responde um pouco do porquê que aumentou o infarto nas mulheres hoje em dia, que hoje em dia é muito mais comum do que antigamente se usar anticoncepcional. A associação do anticoncepcional com o tabagismo é uma bomba relógio, é uma coisa que aumenta muito o risco de infarto. E as meninas que estão fazendo uso de anticoncepcional oral, de comprimido para não engravidar, e fumando, têm um risco muito mais alto de infartar jovens. Tá certo, deixa eu mandar uns abraços aqui rapidamente. Um beijo para Vera Simão, que estava ligado com a gente lá no Shopping Cidade Jardim. Vera, beijo para você, obrigado. Nosso amigo Sérgio também lá na Zona Norte, abraço para você, brigadão, Sérgio. A Ueda, na Juliano Kubitschek, também ligada com a gente, obrigado. Vai mandando o WhatsApp 11 99979 1319. Doutora Jordana, você já explicou para a gente sobre a questão do infarto nos homens e nas mulheres. Tem uma idade que a gente ouve falar, que eu ouço falar desde pequeno, que o homem, se ele infartar até os 50 anos, dificilmente ele sobrevive. Não sei se isso é verdade, mas a gente percebe que casos de pessoas que infartam com 40 anos, geralmente é bem complicado. Na mulher isso também acontece ou não? A probabilidade de morrer? Sim, isso acontece, mas hoje em dia, graças a Deus, já faz mais parte do mito do que da realidade. Certo. Porque a evolução da medicina nos fez tratar os pacientes jovens bem rápido e o acesso ao atendimento também ficou muito melhor, graças a Deus. Mas isso acontece por um motivo biológico, físico, que é o seguinte: geralmente o infarto acontece por um entupimento na circulação do coração. O sangue não consegue chegar em determinado lugar do coração e isso causa a doença infarto. Nesse caso, quando a pessoa tem mais idade, ela vem desenvolvendo esse entupimento ao longo de muitos anos e durante esses anos o próprio coração vai desenvolvendo novas pequenas artérias para levar o sangue depois daquele entupimento original. Nosso organismo é perfeito, é uma maravilha. Então, com a idade passando, a gente tem mais esses vasinhos que a gente chama de circulação colateral. E isso protege do infarto e das consequências, das sequelas mais graves do infarto, né?
No paciente jovem, ainda não deu tempo do coração desenvolver esses pequenos vasinhos.